todos e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso incrível podcast. É verdade, já estamos em março, estamos quase a entrar no novo ano astrológico, enfim, muita coisa mudou, muita coisa está para vir e vocês têm sido incríveis em acompanhar todo o nosso percurso. Hoje, no episódio, vamos falar sobre o déjà vu, principalmente sobre como é que ele é um sinal espiritual, como é que ele tem a ver aqui com a reencarnação, tudo isso que nós vamos falar no episódio de hoje. É um episódio assim mais curtinho, mas é um episódio cheio de conteúdo e é um episódio que tu vais gostar imenso sobre este tema. Antes de partirmos para o episódio de hoje, quero aproveitar para deixares o teu like, partilhares com os teus amigos e inscrever-te aqui no nosso canal se ainda não és inscrito. Caso estejas-nos a ouvir através do Spotify, muito obrigado pela tua preferência e também partilha com os teus amigos para eles ficarem dentro deste tema incrível que é o déjà vu. Agora sim, e sem mais demoras, vamos começar o episódio de hoje dedicado aqui ao nosso déjà vu. Então, começamos o nosso episódio de hoje por refletir sobre uma visão espiritual do déjà vu. Em algumas tradições, este fenómeno é considerado mais que uma coincidência. Ele então é visto como um elo entre o tangível e o transcendental, uma comunicação subtil que o universo tem connosco. Na espiritualidade, a parte do déjà vu é frequentemente interpretada como um sinal de alinhamento. A sensação de familiaridade numa situação específica pode ser vista também como uma confirmação de que estamos no caminho certo. Também pode ser visto que as nossas ações acabam por estar em harmonia com o nosso propósito de vida. Esta interpretação sugere que o déjà vu seja um convite à atenção plena, um lembrete de que estamos a viver algo que é perfeitamente destinado a nós mesmos. É como se o universo, por um breve momento, nos concedesse uma visão mais clara do nosso caminho, mas também que nos indicasse que estamos a mover-nos na direção certa. De uma maneira geral, o déjà vu, nesta perspectiva, é que estás no caminho certo, estás a avançar, as coisas estão a fluir para que tu consigas viver isso mais cedo ou mais tarde. É um miminho como o universo nos dá. Outra perspectiva interessante é a ligação entre o déjà vu e a reencarnação. Algumas filosofias espirituais sugerem que a sensação de já ter vivido algo antes pode ser uma recordação de experiências de vidas passadas. É como se a alma, temporariamente, nos levasse a um momento que transcende a linearidade do nosso tempo. Quando consideramos práticas espirituais, nomeadamente a meditação ou até mesmo as regressões a vidas passadas, podem sugerir essa intensidade de sentimentos ou de sensações. Essas práticas têm o poder de expandir a nossa consciência e também de abrir algumas portas para uma percepção mais profunda dessa sensação. Quando nos encontramos então nesse estado, estamos mais expansivos à energia do déjà vu e podemos interpretar o déjà vu, neste caso, como uma conexão mais direta com a nossa espiritualidade. Ou seja, é como naquele momento nós estamos mais suscetíveis àquela energia, vamos receber melhor a mensagem, vamos reter tudo aquilo que está-nos a ser indicado. À medida que exploramos o déjà vu como um sinal espiritual, é como se fosse assim um convite para nós refletirmos sobre as nossas próprias experiências. E eu agora vou fazer-te aqui duas perguntinhas. A primeira é se já tiveste alguma sensação de déjà vu. E se sim, conta-me aqui que depois nós podemos fazer um pequeno episódio dedicado às vossas perguntas, consoante, neste caso as vossas respostas, consoante aqui os comentários. Depois, a outra pergunta que eu vos tenho a fazer é como interpretam essa experiência num ponto de vista espiritual. Ou seja, enquanto estão com aquela sensação de déjà vu, como é que vocês interpretam tudo aquilo que aconteceu? É real? Não é real? Senti-me ansioso? Senti-me tranquilo? Senti-me em paz? Como é que vocês interpretam?
Agora, depois de passarmos por essa fase, vamos reencarnar e também vamos ver qual é que é essa parte que o déjà vu tem na reencarnação. Quando vamos mais a fundo na perspectiva espiritual do déjà vu, isto então uma conexão intrigante com a reencarnação. Muitas filosofias espirituais sugerem que essa sensação de familiaridade inexplicável pode ser mais do que uma falha no processamento cerebral. Pode ser até mesmo uma janela para outras vidas. O conceito de reencarnação propõe que a alma passa por várias encarnações, vive várias vidas na procura de um crescimento espiritual. Ou seja, a cada reencarnação que passa, nós ficamos mais evoluídos, nós temos mais experiências, nós tornamos ali mais, entre aspas, perfeitos, nós temos uma conexão maior. Tudo isso nestas experiências de vida que nós passámos anteriormente até à vida atual. Nesse contexto, o déjà vu torna-se uma lembrança fugaz, um eco de experiências anteriores que ressoam na nossa alma. Ao observarmos essa perspectiva, é como se a nossa mente captasse momentos de outras vidas, criando então assim uma superposição temporal em que o passado e o presente andam ali entrelaçados. Esse fenómeno, no fundo, pode ser interpretado como se a alma reconhecesse padrões e eventos que já viveu anteriormente, transcendente assim as barreiras do tempo físico. Ao longo da história, muitas culturas abraçaram a ideia de reencarnação. Em algumas tradições espirituais orientais, nomeadamente o budaísmo, a reencarnação é a parte central para compreender o ciclo eterno da nossa existência. Nesses contextos, o déjà vu é visto como um sinal de que a jornada da alma transcende-se além da presente encarnação. Ao explorar essas conexões, percebemos que o déjà vu pode ser mais do que um simples fenómeno cognitivo. Pode ser uma ponte subtil entre o presente e o passado. Funde uma recordação de que as nossas vidas, neste caso a nossa alma, já percorreu essas vidas todas. A percepção momentânea desses fragmentos de memória pode então influenciar a forma como experimentamos a realidade, moldando então assim as nossas escolhas e as nossas interações. Enquanto muitos debates persistem sobre a validade científica da reencarnação, a perspectiva espiritual oferece uma visão única do déjà vu. Pode ser então interpretado como um convite para explorarmos a nossa própria jornada espiritual, procurando então entender as interconexões entre as nossas vidas passadas e presentes. Portanto, quando nós experienciamos o déjà vu, pode ter sido então uma oportunidade para refletirmos sobre o momento presente, mas também para mergulhar nas profundezas do nosso ser espiritual, explorando então os mistérios das nossas vidas passadas. Agora, vamos avançar aqui para uma lista que eu fiz aqui, que eu elaborei, estive aqui a pensar com os meus botões, como é que eu vou dizer aos meus ouvintes para terem aquela sensação de déjà vu, se eles já sentiram isso, se não sentiram. Então eu pus aqui uma listinha para vocês fazerem um check se viveram ou não viveram uma sensação de déjà vu. O primeiro é aquele sentimento de familiaridade. Esse é um dos sinais mais evidentes na déjà vu, ou seja, nós podemos sentir uma maior conexão com um lugar, com uma pessoa, mesmo que seja racionalmente. Nós sabemos que não é a primeira vez que estamos naquele sítio, nós sentimos. O segundo ponto que eu tenho aqui é nós termos aqueles detalhes precisos. Durante um déjà vu, é comum sentir que os detalhes da cena ou evento são incrivelmente precisos. Desde pequenos gestos até à disposição dos objetos, tudo parece extraordinariamente familiar. Ou seja, nós temos a nossa memória toda ali precisa. Vamos avançar aqui num outro ponto, que é a previsão de eventos. Algumas pessoas relatam que durante o déjà vu têm a sensação de poder antecipar ou prever o que irá acontecer a seguir. Isso pode ser subtil, como também lembrar-se de uma conversa mesmo antes de ela acontecer.
o déjà vu também pode funcionar como uma maneira de premediação, ou seja, nós vamos sentir aquela sensação, nós já viemos do futuro, com muitas aspas, e vamos aqui ao presente dar aqui uns recadinhos. Outra sensação que tenho aqui, outra lista, é a sensação de reviver aquele momento. A sensação de estar a reviver um momento do passado, como se estivéssemos a assistir a um filme que já vimos. É como se fosse um indicativo claro daquilo é um déjà vu. Quantas vezes nós, ou pensamos, temos aquela conversa, mas aquela conversa não existiu, mas a nossa cabeça já existiu, e quando aquela conversa vê a luz do dia, nós temos aquela sensação de: olha, isto já me aconteceu, eu já passei por isto, eu lembro desta conversa e foi exatamente como eu sonhei ou como eu lembrei-me. Isso sim é mesmo um momento claro. E isso leva-nos a outro ponto, que é a certeza de que já aconteceu. Pessoas que já experienciaram o déjà vu relatam este momento de certeza absoluta. Ou seja, afirmam com certeza que o momento já aconteceu antes, apesar de não conseguir identificar quando ou até mesmo onde. Ou seja, andam ali e sim, eu já vivi isto, eu lembro-me disto, mas não consigo especificar. Isso leva-nos então ao outro ponto que eu tenho aqui, que é o padrão recorrente. Algumas pessoas que já experimentaram o déjà vu regularmente, neste caso, vida após vida após vida, e mesmo aqui, presentemente na nossa Terra, mais aquela capacidade de reconhecer do que propriamente aquelas pessoas que vivenciaram esporadicamente. A recorrência pode variar de pessoa para pessoa, ou seja, é comum acontecer em algumas pessoas, maior do que noutras. Quem vive muitas vezes é mesmo um claro sinal para prestar atenção aos sinais e também para conectar-se mais com o lado espiritual. Pode também, o último ponto que eu tenho nesta parte, é a reflexão após a experiência do déjà vu. Após o déjà vu é comum sentir a necessidade de refletir sobre aquele momento, principalmente tentar compreender a natureza fugaz dessa experiência única. É assim, nós refletimos e tentamos aprender e evoluir com o que a experiência nos oferece. Às vezes não temos a melhor atitude, às vezes não conseguimos processar tudo ao mesmo tempo, mas a intenção é evoluir e aprender para que essa experiência possa vir a se repetir ou não. Há pessoas, como eu referi há pouco, podem viver o déjà vu muitas vezes e há outras que pode ser mais esporadicamente, mas isso não interessa nada para a quantidade. Quantidade não é qualidade e nós estamos aqui para experienciar, para viver e evoluir e aprender. Este foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter-nos acompanhado durante este tema, que é um tema sempre muito interessante e muito cativante, na minha opinião. Eu irei voltar em breve com mais episódios para ti, porque estamos a entrar no novo ano astrológico e vem aqui coisas muito boas para ti. Antes de ir-me embora, aproveita também para deixares o teu like, inscrever-te no nosso canal e também para partilhares com os teus colegas e amigos sobre este tema do déjà vu, porque eu acredito que todos nós, pelo menos, já experienciamos uma vez o déjà vu. Eu irei voltar em breve. Até ao próximo episódio.